Solução MTV. Oferecimento Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial pelo Futuro do Trabalho. O tema de hoje é mobilidade urbana. Elétrica! Olha só! Gente, será que carrega todas elas é só energia solar mesmo? Você consegue perceber pela câmera que alguém está no chão. Você consegue ativar manualmente, não sente no chão? Consigo. Ah. A gente começou a conversar com alguns pedestres e usuários de ônibus. Eu não sou a melhor pessoa para apresentar ele, a minha amiga que apresenta pitch muito bem, a Dai, ela foi ali rapidinho, já tá voltando. Humberto, você fez 100 pontos. Esse é só o começo de várias coisas que eu posso fazer. 6 pessoas, 3 dias e um desafio. Encontrar soluções inovadoras para problemas reais do nosso dia a dia. Quem vai se dar melhor nessa? É claro que a vida às vezes pode ser meio complicada, mas cola aqui que a gente tem a solução. E aí, descansou bem com a sua nota? Quem diria? Vamos ver agora, que vocês vão estar surpresas. Pois é, Beto 100%, Só conversa quem tirou acima de 99 hoje. Beto, como é que você tá se sentindo? Ah, tô me sentindo legal. Você tirou 100, só tá legal. Eu não era o pior quando eu tava com a nota ruim, mas também não sou o melhor porque eu tava com a nota maior. Então é manter o mesmo caminho e continuar trabalhando pra fazer todo dia. Ainda tô em último, mas que eu percebo com quantidade de coisas que eu evoluí. Pensa na primeira semana. A gente tá indo muito bem, a gente já sabe como é que funciona os detalhes do programa. E agora que a gente tirou nota, eles vão pegar mais pesado. Nós estamos no penúltimo desafio e o sentimento é que a régua só sobe. Uma expectativa também de nós mesmos, né? Como é que a cada desafio a gente pode se superar. Semana passada não foi bem desafiador. Eu, sinceramente, nessa etapa do desafio, eu tô bastante cansada, mas eu tô tentando segurar as pontas pra ter energia pro desafio final. Qual será o tema dessa semana? Se eu fosse arriscar um, eu arriscaria meio ambiente. A gente estava discutindo nos bastidores sobre os possíveis temas. A gente acha que é uma possível ideia que vai vir. É o sentimento que tá faltando. Dos 4, já foi 4. Tá faltando um reciclagem, um meio ambiente. O nosso querido amigo Daga fala, um GNC Quad meio ambiente. GNC Quad meio ambiente. Só que a gente não sabe o que dentro disso, né? Mas tô ansioso para ver o que vai acontecer. Todos os temas, todos os desafios. Da semana passada foi o mais tenso, assim, foi difícil de fechar, corremos para caramba, foi... No limite. No limite. Tá começando uma nova semana. Terminei a última em segundo lugar, com a diferença de 2 pontos da Dai. Agora a competição tá realmente se acirrando, né? Tema, se vai continuar trio ou não, tudo isso. Tava curiosa pra ver como é que ia ser a dinâmica, se a gente ia seguir em trios, se a gente ia fazer duplas. Olá! E aí? Sim, somos jurados e o Hélio. E aí, como passaram de semana passada pra cá? Bem recuperados, prontos. Logo de cara deu pra ver que tinha uma coisa diferente ali, né? Uma sacola bem brilhosa, chamando atenção. Vocês viram que eu não cheguei hoje nos avaliando? Trouxe presente. Chocolatinho. O que eles estão aprontando aqui, né? Porque a gente tá cheio de surpresas. Qual será o desafio dessa semana, hein? É um probleminha, né? Ainda mais vindo com aquele negócio ali, um presente misterioso pra gente. Mas independente disso, vocês estão merecendo um presentinho. Muito obrigada. Então, Olha, sempre o Daga. Pega assim por baixo. Não tenho certeza se vai ser um bom presente. Eu tenho minhas dúvidas sobre o que ele tá escondendo ali. Faz um box. Olha, Faz um box. com dobras. Que isso? Faz um box. Aí ele entregou o presente, tinha muitos pacotes nesse presente, a gente foi abrindo, parecia aqueles negocinhos que vai tirando uma cabecinha e sempre tem alguma coisa dentro. tem papel. Gente! Não tem aquela ansiedade gostosa de abrir, ver o que tem dentro? Tem. Ou então quando a gente compra aquele mimo na internet, você não vê a hora da caixa chegar? Eu tenho esse problema. Você tem esse problema? Eu tenho também. É um cubo mágico? É isso aí. É um planeta, é um planeta. E daí era um globo quadrado. Eu fiquei tentando raciocinar, não entendi o que era aquilo, não entendi qual era o sentido de tudo. O desafio tá aqui? É como você resolve o problema do planeta. É isso, o papel em volta do planeta. Eu acho que o desafio é o papel. Quando a gente compra, quando a gente ganha um presente, isso deixa um rastro, né? Verdade. Interessante. Todo esse papel, essa madeira, o plástico, o isopor, vai pra onde essas coisas? A gente foi tirando os papéis e a gente acabou nem ligando, porque a gente
gente estava tirando ele da sacola, a gente foi realmente caindo na piada do Eric. Além de repensar o nosso consumo, a gente tem que repensar também a nossa relação com os resíduos. Os recursos estão cada vez mais escassos. Lixo a gente produz cada vez mais. E a gente tem muitos desafios, tipo a obsolescência programada, a falta de recursos para produzir as coisas. São muitas questões que a gente precisa resolver, né, Gi? Né, Carol? Eu acho que esse tema da semana vai trazer pra gente uma visão de outros lados e outras skills de vocês, transcrito nessa atividade. Esse é um desafio que vai demandar a visão sistêmica e pastorear para as mãos de vocês. Cada um tem um tipo de material, onde que vai isso, de onde veio isso, que pegada que tem esse material, então comecem a pensar. Tudo, gente, gira em torno da sustentabilidade, inclusive o episódio de hoje. O desafio é economia circular. Legal. Uma economia circular não era uma coisa que eu já tinha escutado falar, assim. E a gente não pode falar de economia circular sem falar no meio ambiente e incorporar atitudes individuais e coletivas. A gente está falando dos 5 R's da sustentabilidade. Repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. A régua subiu, vocês estão preparados? Sim. Mas eu já fiquei bem assustada, assim, opa, calma aí. Realmente aquele negócio de subir a régua tá acontecendo. E para esse desafio, para compor a nossa banca de juradas, eu quero convidar a designer e empreendedora Ana Sudano. A Ana é consultora em gestão criativa e de processos produtivos inovadores para moda, além de ser idealizadora do Brasil Eco Fashion Week. Ana, seja muito bem-vinda ao Solução MTV. Obrigada pelo convite. A gente queria entender primeiro qual o conceito de economia circular. Bom, gente, primeiro é importante ter clareza no que é uma economia linear. Extrair, produzir, consumir e descartar. Pensar o circular tem a ver com ligar essas duas pontes. Como que o descarte pode virar o início de um novo ciclo de vida, de um novo produto, de um novo processo. Atenção aos detalhes e parabéns por estarem somando com a gente nas soluções dos problemas de hoje e de amanhã. É um tema incrível, é uma questão de necessidade mesmo. Literalmente a gente vê que o planeta não tem mais recurso. Nesse desafio a gente tem uma novidade. Vocês vão trabalhar em duplas. Uau! Nós fomos surpreendidos quando nos disseram que poderia ser dupla. E vão visitar 3 lugares diferentes. Nossa! Um vai ser vinculado ao destino correto de resíduos eletrônicos, o outro é uma startup que trabalha para reduzir o desperdício de alimentos e uma iniciativa de upcycle de moda. Mas antes vocês precisam formar duplas. Vocês têm 30 segundos. Como assim? 30 segundos para escolher. O programa tá deixando todo mundo maluco, né? Alguém já tem a escolher? De todos os participantes, a pessoa que mais tem contato com isso no dia a dia é a Carol. 10 segundos. A gente ia complementar aqui também. A Dai fechou junto comigo ali. A Júlia adora roubar as coisas de mim. Ela até tentou ali pegar a Dai também pra ela. Eu quero ir com a Dai. A Dai aqui nesse programa ela é ouro para desenvolvedor. Eu olhei pro Beto, o Beto olhou pra mim e a gente pensou, ok, somos uma dupla formada. Vai sair aquela dupla então. Vamos ganhar. Agora vocês vão precisar escolher qual dupla vai para cada lugar. Vocês têm 30 segundos para definir. Cara, o que eu tava pensando era... Gente, alguém quer moda? A gente quer moda também. Então a gente vai brigar aqui. A gente gritou moda ali, o outro grupo também gritou moda, que inclusive era o grupo da Júlia. Mais uma vez. 15 segundos. A gente quer moda. Mas a gente também quer moda. Eletrônicos. Não, porque a gente quer moda, porque é legal. O Elker já roubou minha dupla, quis roubar o meu tema de visita. 10 segundos. Não, eletrônico não tá, galera. Eletrônico pra gente totalmente fora da área. 5 segundos. 6, 2, 1. Parou. Não escolheram ainda? A gente não bateu o martelo, não. Vocês não vão ter a moda daquela. Quem vai para um lugar vinculado ao destino correto a materiais eletrônicos? A gente. Ótimo. Depois a gente falou, não, acho que é melhor eletrônica porque a gente vai se sentir um pouquinho mais confortável. Quem vai para a startup que trabalha para reduzir o desperdício de alimentos? Então, a gente. Então, o Elker e a Dai vão para uma iniciativa de upcycle de moda. Eles queriam a moda, mas aí nós queríamos mais daquela. É bom vocês construírem uma coisa bem legal, tá? O pessoal tá achando que é rivalidade, a gente pode conversar, tá? Como é que foi essa gestão de tempo deles aqui? Péssima, né? Péssima, e não se esqueçam que vocês recebem nota individuais. Então, essa coisa de vamos ser complementares o tempo todo, prestem atenção. Vocês escolheram pelas aptidões, então a gente vai exigir mais ainda. Eu senti que as juradas estão meio ácidas hoje, tentando pegar um pouquinho no nosso pé. Para esse desafio, vocês precisam pensar soluções que sejam sustentáveis
sustentáveis e lucrativas. Sempre lembrando de pesquisar o processo de produção do produto, quanto gasta de energia, de água, matéria-prima, embalagem e descarte. Vocês têm 3 dias para encontrar uma solução, produzir um protótipo e apresentar um pitch de até 3 minutos para as nossas juradas. E agora eu vou relembrar quantos pontos valem cada critério que vocês estão sendo avaliados. O planejamento vale até 15 pontos, a execução vale 30 e a apresentação vale 20. Além disso, o trabalho em equipe vale 15 pontos e a performance individual vale 20, somando 100 pontos que cada participante pode receber em cada desafio. Então agora vamos começar o unpacking do nosso desafio. O tempo começa a contar agora. Vou pegar um caderninho aqui. Partiu. Eles adoram. Bom, esse desafio já me fez repensar vários R's da minha vida, mas eu quero saber de vocês quão importante é esse desafio. É fundamental a gente repensar os processos, né, Eric? E, de fato, estar atento a todo o ciclo de vida dos materiais utilizados nos produtos, atento aos serviços que serão ofertados. Falar de economia circular é falar de um ecossistema produtivo. Eu tenho uma expectativa bem alta de como eles vão enxergar a economia circular dentro das próprias vidas e dentro dos processos que já utilizaram em outros episódios. Eu fico pensando, com esse tema, o quanto de material no mundo corporativo é desperdiçado e como isso impacta no fim do mês na conta que o dono tem para pagar. É, de fato, buscar eficiência em todos os processos. A gente precisa aprender muito pra gente, né? Tem bastante coisa. A Ana é a jurada da semana, parece uma pessoa bem profissional e sabe muito dessa área. Vai ajudar muito a gente ter a visão dela pro nosso trabalho. Eu gostaria de construir alguma coisa que é solução para movimento mesmo. Eu já trabalhava com o tema de alimentação antes, eu pesquiso ele já tem alguns anos e é a minha maior pauta de ativismo, né? O direito a se alimentar, o direito a acessar o alimento adequado. Então eu estou ansiosa para ver o que a gente vai criar. Assim, a gente começa daqui, que a gente tem um ponto inicial aqui que é a nossa ideia, certo? A gente precisa expandir o nosso leque de possibilidades. É um planejamento para encontrar a ideia. Então a gente está se policiando bastante, tentando se ajudar, porque nós dois estamos atentos que isso é uma falha nossa. Eu acho que o que é legal é que um produto se transforma em outro e ele não acaba, né? Essa é a magia da economia circular. O resíduo tem valor. Ele se torna a matéria-prima base para um novo negócio, para um novo ciclo de vida. E repensar essas estratégias dele ser reciclável e reciclável, ou ele é reciclado, mas para ali. São nuances e camadas de ação que eu acho que os competidores têm que ficar muito atentos no que se propõe cada solução e para quem. Eu acho que isso que importa, tipo, como que a gente torna mais lucrativo pro catador. Mas eu acho que o desafio também tá um pouco aí, porque que tem a parada econômica, né? Roupas que não sejam... Realmente, porque é tão caro aqui no Brasil as paradas? É uma pergunta que a gente pode fazer pra eles lá. Não vai falar, nossa, eu tô fazendo isso pra salvar a terra, não é isso. Vou fazer porque eu quero lucrar mais, entendeu? Além daquelas habilidades que vocês vão julgar, teremos mais 2 habilidades secretas e aquele que for melhor em cada uma delas pode levar até 10 pontos a mais. E as tags secretas são foco e administração do tempo. Olha! Eficiência máxima aí, ó. Particularmente, eu acho que focar em eletrônicos tem mais negócio. Tipo aquela coisa, não sabemos por onde começar, vamos começar por onde a gente tem mais pontos. É verdade. A gente vai selecionar a solução que vai ser. Eu gosto normalmente de selecionar 2 ou 3 e a gente, depois delas, a gente fala assim, tá, a gente tem 3, o que a gente vai fazer? Ó, é isso daqui, amigo. As certezas que nós temos, as suposições e dúvidas. Vamos lá dar uma circulada entre eles? Vamos. Olá! Olá! E aí? Vocês são muito rápidos. Você viu? Foi com tesoura. E aí, vocês querem bater um papo com as nossas juradas? A gente sabe que ela vai trazer muitas visões boas pra gente. Agora eu queria que você contasse pra gente pra onde vai a roupa que não é reciclada e nem reusada. Se não tem um manejo correto do pós-uso, vai para o lixão. São produções em escalas totalmente desconectadas com a realidade do comportamento de consumo. Tem um pouco uma pressãozinha maior por ela ser da área. A gente vai ter que entregar algo um pouquinho melhor e tal. Ela vai ter ali as técnicas, as perguntas certas pra fazer pra gente. Queria que você falasse sobre ganhar dinheiro
dinheiro com lixo. Uma fonte de renda. Quantas empresas rentabilizam porque sabem produzir algo que seja reaproveitado? Por mais que nós estamos falando de sustentabilidade na moda, no final isso impacta no lucro. É ter o máximo pelo mínimo. É sobre lucro também. É sobre lucro também. Independente do que for feito, como é que isso se sustenta financeiramente? Hoje tem algum modelo a ser seguido nesse setor de tecnologia ou eletrônico? A eletrônica está em tudo, né, gente? É importante a gente entender como aplicar esses processos inteligentes nos processos produtivos. Você vai criando eficiência de gestão e eficiência produtiva. E aí a gente entra num quesito que é o lucro, que é uma exigência desse desafio. As pessoas não sabem exatamente que elas conseguem descartar ou ganhar dinheiro com descarte de coisas. Como é que vocês já vão passar ali da pesquisa inicial, entrevista para torar de ideias, sem aprofundar o conhecimento? Como eu trabalho no meio socioambiental, eu já tinha algum contato com o termo da economia circular, então não foi algo tão novo assim para mim. Como vocês se sentiram durante ali o tempo correndo no relógio, esperando o que sobrasse? Ficou uma percepção de que eu e o Daga ficamos com o tema que sobrou, mas não é bem assim. Seria extremamente fácil eu falar, vamos para eletrônico. Eu sou um cara muito fã de hardware. Agora, quando eu olho para outro lado, eu falo assim, pô, peraí, vamos sair um pouquinho da zona de conforto, deixa eu ver outras coisas. E na verdade eu acabo caindo nisso. Cara, eu tô completamente fora da minha área de conforto. Zero. Sem entender com clareza que problema é esse, né? Como falar da solução? Eu tive um momento ali de choque, eu tô meio baqueado, então vamos dar um passo para trás, vamos pensar na dor, aí a gente vem com uma solução. Muito obrigado. Boa sorte, pessoal! Daqui a pouco, no Solução MTV. O Solução MTV tá ficando mais difícil. Nesse desafio, eles precisam trabalhar em duplas e já estão a todo vapor planejando soluções para o tema da economia circular. Tudo bom? É um prazer. Oi, Tadai, tudo bem? Prazer. Nós estamos aqui no bairro da Moca, em São Paulo, em uma confecção que ela é focada em criar peças fitness. Pensa que no Brasil são produzidas 5,8 bilhões de roupas, 5% desse volume é uma sobra mesmo. 250 milhões de roupas sobram, então para onde vão? A gente ficou assim, nossa, escolhemos o lugar certo, a pessoa certa para falar isso pra gente. Sejam bem-vindos ao CEDIR. O CEDIR é o Centro de Descarte da USP. Eles conseguem descartar resíduos eletrônicos. Nós recebemos um volume de material de mais ou menos 10 toneladas por mês. A gente está visitando o Comida Invisível. É uma startup que eles fazem a conexão entre lugares onde se desperdiçaria alimento e lugares em que se precisa de doações de alimento. Essa parte, os tecidos estão descansando, porque o tecido no rolo está tenso. E aí, se a gente tira do rolo e corta, o molde vai encolher. E já é nesse momento que a gente, que faz upcycling, já começa a saber o que vai sobrar e já pode começar a pensar, vamos pegar esse para cortar tal coisa, cortar... Uma das coisas que foram muito valiosas de descobrirmos ali é como é que eles industrializaram um processo de upcycling. Essa fábrica produz legging e top. Os moldes são sempre os mesmos. A sobra que fica para fora do molde é sempre a mesma. E aí que entra meu trabalho de design com upcycling. Aí a gente vai estudar essas contraformas para entender como que a gente pode tirar o melhor proveito a partir da forma que eles já vêm dada. Isso aqui é o tecido. Ele tem aproveitamento de 73,31. Com o encaixe dos nossos módulos, a gente consegue levar esse aproveitamento para 90. Tudo isso aqui é resíduo. E um dos moldes que a gente criou, ele partiu a contraforma da entreperna da legging. Eles precisam aproveitar o máximo do tecido, porque o que não se aproveita vira resíduo. Recebemos todo o equipamento de informática e telefonia e a nossa finalidade é dar um fim sustentável para todo esse material eletrônico que, se descartado incorretamente, é nocivo ao meio ambiente e à saúde humana. O que desses equipamentos a gente consegue remodelar e o que vai de fato para o descarte adequado desses componentes eletrônicos? Nós somos um ponto de recepção e triagem para reuso. Por exemplo, esse monitor, ele tem um aspecto visual. Tecnicamente, eu posso reutilizar ele, então ele vai passar por uma avaliação técnica. Eu tenho uma carcaça toda de metal, componentes de plástico. Essa parte do plástico do fio, ele também seria reciclado? Toda a parte do fio. No caso, as placas, elas são todas enviadas para empresas fora do Brasil. A gente viu como é o processo de separação de cada coisa, como que a gente consegue categorizar cada coisa.
falando de verdura, a gente está falando de um desperdício médio de 45%. Frutas e legumes, 30%. O Brasil desperdiça 26 milhões de toneladas de alimentos. Como está sendo o desafio de implantar realmente uma economia circular dentro de um município, assim? É desafiador porque você tem que dialogar com todo mundo, desde o prefeito até a pessoa em situação de extrema vulnerabilidade. Desperdício é um hábito, né? E hábito a gente só consegue mudar com educação. Olhar para isso é um problema complexo, nunca é fácil. Quando a gente está empreendendo, tem várias dificuldades. Eu não tinha ideia quão complexo era aquilo, como que eles faziam essa junção das pessoas, né? E o principal, que a gente nunca perder a questão humana, né? É para um bem-estar, é para melhorar algo, melhorar algum processo na vida de alguém. Inclusive, eu até uma questão pessoal, assim, trabalhei numa empresa bem grande e eu saí de lá doente. No meu caso, foi o fato de que não vê impacto na vida de ninguém, não vê as coisas acontecendo. Isso foi me deixando doente ao longo do tempo, né? E aí eu tive um AVC com 23 anos. Fui parar na UTI direto e foi um baque e literalmente foi por estresse. E foi um momento de mudança de vida, mas foi exatamente isso de olhar e falar assim, pô, cara, quero fazer algo que importe, exato. Aí eu decidi seguir outra vida. Eu falei, não importa o que eu vá fazer, eu quero fazer não só por causa de dinheiro, eu quero fazer por causa de coração, eu quero falar de verdade. Sempre que as pessoas doam na plataforma, isso vai gerando indicadores de ESG. Essa semana, por exemplo, quantas refeições a gente conseguiu destinar só nesses 2 dias e quanto de CO2 a gente evitou e qual percentual foi para cada uma das ONGs que a gente atende aqui em termos de doação. É triste quando a gente se aprofunda nos dados e a gente vê quantas toneladas de comida vai fora enquanto tem gente passando fome. Eu quero saber o que vocês estão achando das duplas até agora. Eles ainda estão bem confusos. A grande dúvida deles é como inovar. Esse desafio tem um lado de autoconhecimento que bateu muito forte neles. Concordo com as meninas, senti confusos, senti que tiveram um choque de realidade ali. Quem tem consciência tem que ter ação, né? Quando a gente começou esse trabalho com a Cláudia, ela falou, eu quero que você achem uma solução para reduzir a geração de resíduo no meu corte. Mas uma coisa que me chamou a atenção é perceber o valor que existe entre uma parceria de 2 lados estratégicos. E foi muito dessa união que eles conseguiram desenvolver um projeto que está dando certo. E é legal que essa visita foi numa confecção que inova nessas práticas de economia circular. E que envolve também a economia criativa, mas eles começam a ver convergência entre vários tipos de economias. Eles estão vendo a importância das parcerias para que essas ideias de inovação de fato aconteçam. Uma pergunta, assim, é como é que faz chegar essa inteligência para outros lugares? Da minha parte, pelo menos, isso nasceu de uma dor. De uma grande dor, porque a partir do momento que você toma consciência de que aquilo que você faz tem um impacto negativo, que justamente a humanidade está nesse momento de tomar decisões mais maduras. O empresário tem um papel muito importante nisso. Quando você desperta, não tem como voltar atrás. Uma grande incógnita que ficou nisso tudo pra gente era mais a questão do transporte do alimento. O armazenamento, por exemplo, para esse produtor de tomate, investir naquelas caixas de entreposto mesmo é mais caro. Para isso ele precisaria ter educação financeira. Acho interessante que assim, eles já chegaram com uma ideia, mas parece que encontraram um problema para focar. Eles realmente chegaram com uma agenda, mas ao mesmo tempo se mostraram muito abertos à escuta. Uma das coisas muito importantes para a economia circular é pensar como vamos gerar renda para essa população. Uma das coisas que a gente fez foi recuperando as sacos de ráfia e agora a gente vai levar para elas um curso de educação financeira e também um curso de alimentos. A gente estava pensando bastante nesse sentido, alguma embalagem que pudesse ser sustentável, mas também resistente, garantir, né, que as frutas, legumes, etc. não vão se machucar. Tem esse problema onde as pessoas não sabem o valor das coisas que elas têm e tem empresas que já são qualificadas e já estão lidando com muita coisa. Será que a gente consegue conectar? Existem várias iniciativas de empresas fazendo isso. A grande dor é como é que eu animo o dono deste bem para que ele faça essas conexões. Essa é a grande sacada. Eu acho que os dois estão ali no universo que eles estão em casa. Então, acho que esse fascínio veio. Carol, você acha que o fascínio é um elemento para aumentar o faturamento? Sem sombra de dúvida. Se o negócio não tem paixão, amor, não adianta. E aí, gente, como é que foram as visitas de vocês? Somos na fábrica que eles trabalham com um formato chamado upcycling, que é você pegar sobras disso daqui que eles fazem e criar outras roupas com essas sobras, entendeu? E uma coisa que me chamou muita atenção é a parceria entre 2 empresas, né? Nesse match,
elas começaram a pensar em como que usa o conhecimento específico dos dois lugares para criar essa linha industrial do upcycling. O que eles estão fazendo é uma das maiores estratégias de checagem de entendimento, que é explicar o que aprenderam. Muito enriquecedor, até porque quanto mais informação eles tiverem, mais alimento eles têm para o desafio dessa semana. Valor da boa troca. E vocês foram para onde? Nós fomos lá pro CEDI. É um centro que vai receber o seu resíduo eletrônico lá. E a gente até aprendeu isso. É resíduo eletrônico, não lixo eletrônico. Por que não é lixo e sim resíduo? Porque ele é uma nova matéria-prima para um novo produto. Economia circular é isso. Não existe lixo. Existe um resíduo e muitos teóricos falam que o resíduo é um erro de design. Um design bem feito não gera resíduo nenhum. Meus amigos designers, prestem atenção nisso aí. A gente foi numa startup que chama Comida Invisível, uma startup que liga pessoas querendo fazer doações de alimentos para pessoas que precisam disso. Ele tem toda uma inteligência de dados mostrando para as empresas como eles diminuíram a pegada de carbono deles, porque comida que é jogada no lixo vira metano. E metano é 20 vezes mais poluente do que o CO2. Quando a gente fala de sustentabilidade, tem que ser sustentável para o planeta e para as pessoas. Porque a gente entende, falta conscientização, falta plano político. Não dá para jogar essa responsabilidade no consumidor, mas é que tem que ter todo um projeto político para sustentar essa mudança social. Carol trouxe um ponto muito interessante, que é justamente a gente joga sempre para o consumidor. Isso também é relevante, mas é importante olhar para a indústria como um todo, né? A gente tem que falar do Estado, tem que falar de política pública, tem que falar de prática em escala para grandes indústrias. Além do lucro financeiro, as empresas elas devem também buscar um lucro social. A empresa que foca no lucro financeiro e desprezam o humano, elas não se sustentam mais. Agora que a gente tem pouco tempo. Valeu. Nossa, speech. Tu lembra de mais alguma coisa? E à medida que a gente começou a pensar bastante sobre quais soluções a gente queria fazer, a gente resolveu desenhar a cadeia toda do alimento, desde a sua produção até toda a parte do descarte. Depois que eu voltei da visita, a gente teve mais de umas 10 ideias interessantes e a gente decidiu trabalhar focado mais na empresa que a gente tinha visitado. Com os restos daqui, eles criam uma nova roupa esportiva e ainda sobra os restos dessa segunda produção. Por que não aproveitar esses restos de outra forma? Eu acho que agora a gente pode partir já para a dor principal, que é a dor da informação. De como e por que descartar o seu lixo de maneira correta. A gente queria fazer alguma coisa voltada à produção de conteúdo, porque a gente entende que é um grande canal para a gente conseguir conscientizar as pessoas. A gente acabou decidindo focar um pouco mais na questão do transporte e distribuição de alimentos. A gente viu bastante iniciativa falando sobre todas as partes da cadeia, mas o transporte continuava, super negligenciado. O ponto que é legal deles é essas entrevistas, além da visita técnica que eles fazem. Inclusive, essa semana eles chamaram vocês três para conversar, né? Como é que foi o papo, Ana? Foram muitas perguntas. Que bom. Bombardeada ali de perguntas. Um ponto interessante, né, gente? O R do repensar tá bombando. Eles te chamaram também, Carol? Chamaram. A Dai e o Elker, de todos, foram os que ficaram mais confusos. Estudando e mergulhando nisso, até que a gente percebeu que existia um certo nível de complexidade e que, por conta disso, talvez não tivéssemos tempo hábil para executar até o final da semana. Esse pivotar, né, deles e que eles fizeram tão bem é uma habilidade muito importante também quando você está fazendo designs de futuro. Queria que vocês explicassem o que é pivotar. Pivotar é o seguinte, você tem uma ideia de um projeto, de um produto. Nas pesquisas você entende que, de repente, o cliente não quer comprar esse seu produto. A gente percebe que ele precisa ser alterado, modificado, repensado e isso chama pivotar. A gente teve que buscar outras ideias, então a gente veio com a próxima ideia ali, que seria tipo um brechó online, porque a gente queria inspirar as pessoas a usarem peças que outras pessoas já tinham usado. Pode arrumar ali, ó. Esse cantinho. E a gente saiu pra ação, literalmente. Pegou algumas roupas ali, nossa, do pessoal, tirou foto. Até que uma conversa que foi importantíssima com a Ana. E depois dessa conversa, optamos de novo por pivotar. Vamos desconstruir o que tá na nossa cabeça, ouvir de novo as dores das pessoas, priorizar ali as dores, o que tem no lado do brechó, o que tem no lado da pessoa que compra, enfim. Acho que é literalmente esse momento de ouvir, entendendo que a gente tá pivotando, sabe? E aí a gente pivotou mais uma vez. Alguém que engordou, alguém que, enfim... Você usou você mesmo de exemplo. Eu te pergunto, você tem hoje esse lugar para você? Não tenho. Eu acho que uma coisa que pode chamar a atenção de logo de primeira é a gente falar, tipo assim, sabia que esse eletrônico quebrado aqui tem ouro dentro? Uma caixa, que ela é numerada, com QR Code, com tudo isso. Você sabe de onde veio e para onde vai.
E aí a gente faz um sobrepiso nessa caixa, uma grade, que todos os resíduos que esmagou e tudo mais, eles escorrem para baixo. Então, a ideia... Nossa, amigo, aí tu brilhou. Então a nossa solução é fazer uma caixa. Para isso a gente ficou pensando em como fazer. Que foi, quando a gente começou esse desafio, a gente recebeu uma caixa de madeira. Vamos pegar essa caixa de madeira, usar ela, dar um novo sentido, dar uma nova vida, fazer realmente a ideia de economia circular e fazer com que ela seja o nosso protótipo. Se a gente vai usar a caixa, ou só vou fazer o sobrepiso impresso em 3D. Pessoal, e aí, como é que vocês estão de tempo? Triste. Triste? Brincadeira. Mais esperançoso. Mais esperançoso. A gente tá atrasado. Eu acredito muito nas horas finais de entregar o projeto. A magia tá aqui, ó. A magia Vocês do que episódio sabem, tá né, aqui. semana... São vários detalhes que a gente precisa desenvolver ainda e faltam apenas 1h30 pra gente apresentar isso. Ontem a gente tava assim. Mas hoje a gente tá assim, não. Que a gente vai arrasar. E no final a gente percebeu que a solução era nós dois. Foi literalmente esse match entre o que eu sou, né, e o que o Elker é e tem, que a gente entendeu que existiria um caminho interessante. E aí, Carol, e vocês? A gente tá bem, Daga tá super ali na fase maker do nosso projeto. Mas o pitch tá chegando e eu ainda tô fazendo isso, tô correndo para entregar. Impactar politicamente, pra mim faz muito sentido. Aí agora a questão é só montar uma apresentação. Durante todo o nosso processo a gente pensou sobre como fazer isso de uma maneira política também. Eu acho que tem que falar um pouquinho sobre demonstrar que ela tá fazendo errado. Ela não sabe ainda guardar esses eletrônicos é ruim, como grande parte de 36% dos brasileiros, sei lá. Mas aqueles minutos antes da apresentação foram essenciais, assim, pra gente, de fato, treinar o que seria feito na apresentação. Olá! E aí, como é que tá? Bem. E aí, vocês estão prontos para apresentar o pitch de vocês? Daqui a pouco, no Solução MTV. Depois de 3 dias intensos, as duplas tiveram ótimas ideias. Mas será que os competidores conseguiram transformar essas ideias em soluções para o mundo real? É o que a gente vai ver agora. Roberto, você que fez mais pontos na semana passada, você escolhe a ordem das apresentações. Ok. Quem vai primeiro? A gente vai primeiro, depois o do Daga, depois o do El. Perfeito. Os 4 podem sentar na nossa arquibancada, vocês já podem se direcionar aqui para o local da apresentação. Tem 3 minutos para a apresentação de vocês. Em seguida, vamos abrir para as perguntas das nossas juradas. E o tempo começa a contar agora. Oi, eu sou Humberto, da Ecomoedas. Vocês sabiam que apenas 3% dos brasileiros descartam lixo eletrônico corretamente? Mas vocês devem estar se perguntando, o que acontece com esses 97%? Há um desperdício dos recursos nobres, impacto ambiental e muitos riscos, consequentemente, para a saúde humana. Os resíduos que são descartados corretamente, eles já têm um ciclo que funciona. Ou eles vão para reutilização ou para reciclagem. E nós precisamos aumentar os 3%. A Catarina utiliza as redes sociais. Eu tô percebendo que eu tô gostando muito de apresentar, mas tenha sido em cima da hora, eu sinto que eu me preparei bastante para conseguir apresentar da melhor forma. Ela conheceu o Ecomoedas, que é um app que vai ajudar a trocar os eletrônicos antigos por benefícios. A gente mostra os ecopontos mais próximos em todo o Brasil, demonstra benefícios de forma mais clara e ela consegue despertar os usuários para o descarte correto. As empresas, os parceiros, têm serviços de fidelização e alcance de novos clientes. Nós somos a Ecomoedas, transformando resíduos eletrônicos em benefícios. Muito obrigado. Muito bem. Deu certo. E ele mandou muito bem na apresentação, novamente, né? Como é que vocês vão fazer o tracking ao longo da vida e o que acontece depois? Nós somos apenas a interface entre a Catarina e um ecoponto. A partir do momento que saiu da mão da Catarina e foi para esse ecoponto, acaba aí o envolvimento dela, sim. Não, o seu envolvimento. Ah, sim. Agora, a Gi levantou um bom ponto que a gente acabou esquecendo. E daí me bateu um baita de um arrependimento do porquê que a gente esqueceu esse ponto. Qual que é a descoberta em relação aos materiais envolvidos nos eletrônicos que vocês têm para trazer para a gente? De conseguir entender como é o processo de descarte do resíduo eletrônico. Por exemplo, cabos que sempre quebram no mesmo lugar. É quase como se a gente pudesse ver a prova da obsolescência programada. Grande parte dos resíduos eletrônicos que são feitos aqui no Brasil, a gente manda para a Bélgica conseguir separar, por exemplo. Se a gente for pensar nos últimos 15 anos, isso cresceu demais. E o mundo não estava preparado para esse tipo de coisa. Muito bom, gente. Parabéns pela apresentação de vocês. Obrigado. Aí, Carol e Victor.
tempo começa a contar agora. No Brasil, assim como em diversos outros países do mundo, a cadeia de sistemas alimentares acontece de maneira linear. E todos esses atores que partem dessa cadeia produzem alguma forma de resíduo, na maior parte das vezes é desperdício que vai passar para os aterros ou lixões. A gente percebe que 50% desse desperdício acontece na parte de transporte e manuseio. A conta simplesmente não fecha. Como pode um dos países maiores produtores agroalimentares ser um dos países que mais desperdiça alimentos e também tem atualmente 33 milhões de pessoas com fome? Então a gente queria transmitir um pouco dessa revolta no pitch e eu sinto que a gente conseguiu. Nós somos a Perda Evitável, uma tech de soluções em embalagens de bioplástico reciclado para transporte de alimentos com biossegurança e qualidade. A nossa proposta é ter um projeto de política pública para eliminar o plástico não reciclável. A gente dividiu a gestão do tempo em metade para mim, eu apresentar a parte mais técnica e o Daga o produto mesmo. E a gente pensou então, por que escolher caixotes de bioplástico reciclado? O que faz com que a gente perca alimentos durante a fase de transporte? E pensamos então num design que ele respeite mais a natureza dos alimentos. Por exemplo, bordas arredondadas e as caixas terem dados sobre a traqueabilidade daquilo. Além disso, a gente pensou num piso elevado, exatamente para partes que se danificarem no caminho, como chorume e resto de alimento, eles possam ir para compostagem. A grande solução para o planeta são pequenas soluções interconectadas. E assim como um cubo, que ele não foi só um movimento, a gente teve que fazer vários, a gente quer trazer para vocês ele resolvido. Uau! Muito obrigado. Querem dar uma olhada no protótipo? É um protótipo ilustrativo. Saiu um peso das minhas costas. Como é que a gente viabiliza isso para amanhã tá funcionando? Dentro de uma proposta de política pública, é previsto parcerias que podem ser pública-pública, terceiro setor e pública e também privada e pública. Isso vai nos ajudar a incentivar essa produção e ter uma distribuição social dela para quem produz com agricultura familiar, com os assentamentos, as terras públicas. Atualmente, o bioplástico ele custa quase 3 vezes mais que o plástico convencional para ser produzido, mas isso é um problema de indústria. É um ciclo vicioso muito problemático. O bioplástico ele é caro porque a indústria não foi feita para ele. Se a gente começa a ter estímulos fiscais, estímulos do governo para as pessoas usarem mais, inclusive você está diminuindo a tua pegada de carbono, tanto no transporte, por ser o caixote, como também no que você está desperdiçando de comida, que geraria metano. A gente começa a incentivar as pessoas a quererem mais. Se elas querem mais, vai ter mais busca na indústria, a indústria começa a se adaptar. Qual foi o maior aprendizado para a vida pessoal de vocês? De verdade, eu quero montar uma composteira em casa. Muito bom. Parabéns aí pela apresentação de vocês. Eu fiquei extremamente orgulhosa do produto que a gente apresentou. Eu não mudaria nada. Dayana, o que o tempo começa a contar agora. A indústria da moda é a segunda que mais polui no mundo. Quando nós olhamos para o Brasil, nós estamos gerando mais de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis por ano. E é por isso que repensar a forma como a gente consome ou mesmo a gente reutiliza essas peças é extremamente importante e urgente. Eu sou a Dayana, uma mulher gorda e que tem esse desejo de consumir com consciência, de poder participar dessa transformação para uma moda mais sustentável, mas eu também enfrento ali algumas barreiras, alguns desafios nessa jornada. Muito porque a falta de opção, a falta de modelagem ou de preço faz com que eu, às vezes, me conduza por uma moda muito mais fast fashion. Me preparar para esse pitch foi um desafio diferente, porque eu também estava falando de uma dor muito minha. E a nossa solução vai justamente trazer isso, a conexão de pessoas gordas a um serviço especializado para restauração, reconstrução e também personalização dessas peças. O pitch rolou bem, mas pelo tempo eu sei que poderia, de repente, ter fluído ainda melhor. Agora, a Day pode entrar na nossa plataforma e ela vai se conectar com os artistas cadastrados nessa plataforma. Então, quando ela entra, ela vai escolher o nosso serviço, se ela quer conserto, restauração ou customização, e depois ela vai fechar o contrato do serviço oficial com a gente. E foi assim que nós percebemos que nós poderíamos juntar a dor da Day com a existência de artistas como eu. Essa questão da gente ter pego nas nossas dores, sabe? A Day falar a visão dela, eu falar a minha visão, acho que os jurados gostaram. E a gente convida vocês a fazer parte dessa revolução da moda mais consciente e inclusiva. Muito bem, olha! Nesse processo de nos olhar e entender que existia ali uma dor, a gente conseguiu fazer uma apresentação e um pitch e mostrar como é que seria essa solução. E eu queria saber qual foi o aprendizado para a vida pessoal de vocês, do comportamento de consumo de moda. Pessoalmente falando, é muito sobre consciência, assim, sobre o poder que nós temos enquanto cidadãos, de escolher
escolher por uma marca em detrimento de outra, sabendo que uma é muito mais sustentável, se preocupa realmente com questões trabalhistas. A gente percebeu também que as empresas não querem que nós tenhamos conhecimentos. Então, gente, busque saber onde vem a sua roupa e para onde ela vai. Vocês passaram por alguns processos, né? Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. A gente não teve problema em ter ideias, coisas muito legais que a gente percebeu que não iria dar tempo. Pivotou umas 3 vezes, a gente estava com essa ideia do artista e só estava faltando uma dor. A gente olhou pra gente e falou, a dor somos nós, vamos juntar isso e trazer. Conseguimos surpreender as juradas, principalmente porque elas estavam acompanhando ali toda a nossa jornada da semana, de pivotar e de não desistir e seguir em frente. Por favor, venham todos pra cá. Claro, não passa. Agora, hora de revelar para vocês quais são as tags secretas desse episódio. Aquelas que valem pontos extras, que podem mudar completamente o jogo. Bem, uma das tags desse episódio foi foco. Quem vocês acham que levou foco? Eu vou chutar a Carol, porque realmente eu vi que ela traçou uma reta e falou, isso aqui, vambora. Eu vou puxar isso pra nós. A gente se aprofundou e se permitiu ir muito dentro de todos os projetos e soluções que nós pivotamos. Eu acho que a gente conseguiu mais do que o nosso perfil permitia. Tá entre nós aqui. É verdade. A outra habilidade secreta é administração do tempo. Agora pegou. Se fosse um dos dois, quem seria? Eu acredito que a gente teve um controle de tempo bom, então... Trazer pra cá de novo. Eu gosto muito da organização da Dai, então eu daria pra ela esse ponto. Eu daria pra Júlia. Eu também daria pra mim. Vou falar pra vocês quem ganhou no próximo episódio. Que será o último da temporada e a gente vai saber quem será o grande vencedor ou vencedora do Solução MTV. Agora chegou a hora da deliberação das nossas juradas. Daqui a pouquinho eu chamo você. Foi bem corrido e bem estressante, mas deu certo. Quero saber o que vocês acharam dos projetos. Eu fiquei apaixonada pelo Perda Evitável. Eu achei um trabalho primoroso e muito sensível. E o que vocês acharam da Ecomoedas? Eles esqueceram que tinham na mão uma ferramenta poderosa de dados. Eu acho que eles não souberam explicar pra gente como essa gamificação ia funcionar dentro do processo. E sobre a Novo de Novo? É novo de novo, mas não é tão novo assim. De novo é novo, né? Agora vamos falar individualmente. Como é que foi o desempenho da Carol pra você? Carol, ela segue uma constante, mas dessa vez um pouco mais direcionada por saber os caminhos. E a Dai, gente? O que eu gosto da Dai é da forma como ela sempre inclui o outro. E ela mantém essa linha até chegar na solução. E não tem medo de errar. Acho que a Dai tem uma evolução no quesito liderança e de ser a pessoa agregadora. Gi, o que você achou do Humberto? Eu acho que o Humberto, cada vez mais, ele assume o papel importante que ele tem dentro da história dele. E sobre a Júlia, o que vocês têm pra falar? Então eu também acho que ela tem uma constante crescente, mas eu gostaria de ver mais ainda da Júlia. Senti ela, assim, eficiente, mas poderia ir além. E o Victor Dagler? Vitor se jogou no processo, né? E se permitiu se impactar. E o Elker, gente? Eu achei o máximo a hora que eles falam que eles olharam pro outro e falaram, tá aqui a ideia. Chegou a hora de escolher quem vai levar as habilidades secretas. Vamos começar com foco. Quem vocês acham que foi mais focado nesse desafio? Eu votaria na Carol. Eu acho que ela conseguiu trazer tudo num projeto. O pivotar, para mim, não é uma falta de foco. Não. Pra mim, justamente o pivotar dele foi afunilar, foi mergulhar, foi cavar mais. Me convenceram. Qual a decisão de vocês? Dai. Vou pra Dai. Dai leva os pontos extra por foco. E agora, sobre administração do tempo. Aí eu vou votar na Carol, porque ela soube usar muito bem o tempo dela para trilhar todos os caminhos que ela tinha planejado. Vou na Carol também. Na verdade, eu tava na dúvida entre ela e entre o Humberto e a Júlia. Eu fico com vocês. Então, Carol levou a tag de melhor administração de tempo. Ansiosos pelos pontos? Sim. Hoje eu vou contar a pontuação de vocês em ordem alfabética. Começando pela Carol, você fez 89 pontos. Eu fiquei decepcionada porque eu tinha dado o meu tudo. Dai, você fez 87 pontos. Humberto, você fez 92 pontos. A única parte difícil é que eu não consigo tirar muitos pontos das outras pessoas. Júlia, você fez 86 pontos. Tem muita coisa que eu ainda não consegui demonstrar aqui. Victor, você fez 94 pontos. Eu consegui mostrar meu lado maker pra valer, que eu tava ansioso pra fazer isso. Welker, você fez 90 pontos. Foi justo, eu gostei muito da minha nota. Olha só como a diferença entre eles está apertada. O Victor está em primeiro lugar, mas ele sabe que os pontos secretos podem embaralhar todo o jogo. E eles estão embaralhando mesmo, viu? Olha só, o Victor, na real, está em quarto lugar. E a Dai é quem está na liderança.
Só que o jogo não tá ganho pra ninguém não, viu? No próximo e último episódio do Solução MTV, eles vão ter um desafio que vai colocar à prova os conhecimentos e habilidades deles. E a gente vai ficar sabendo quem vai ganhar essa disputa. Falta só mais uma semana. A gente espera que vocês realmente surpreendam a gente com o que vocês nem trouxeram pra gente ainda. Eu tenho ainda essa última chance de mostrar mais sobre as minhas habilidades de eletrônica, de solda. Parabéns pelo mergulho no tema, trazendo ótimas soluções possíveis, necessárias e urgentes aí. Foi desafiador para todos os grupos o tema. A minha dica para vocês é: façam um reset para começar tudo de novo, porque tem jogo para todo mundo. É possível que eu esteja com algum desses pontos e é também possível que não. Semana que vem vocês têm um mega desafio pela frente e eu só posso garantir uma coisa: o jogo não está ganho. A gente não pode confiar muito em como a colocação tá agora. Tudo pode estar diferente. E você, achou o que das soluções apresentadas aqui hoje? Já tem um favorito ou uma favorita na nossa competição? Escolhe logo e já comenta na internet, porque semana que vem vai rolar o último episódio do nosso Solução MTV. Tchau, até lá! Galera, que caminho, hein? Que trajetória. Mais uma semana. Não, segunda, primeiro. Além do parabéns. A alegria. Mas a diferença é básica. A diferença é os momentos. Talvez então pegar como a gente entregou, sabe? Sei lá. Última semana. Mais uma semana e última. Muitos sentimentos em relação a essa semana. Eu tô ansioso. Muitos de vocês chegaram aqui querendo resolver problemas que nem existiam. Prontos pro último desafio? Sim. Tô ansioso pra saber se eu vou ganhar. Chegou o momento da deliberação final das nossas juradas. Eu quero saber logo, me conta agora quem ganhou. Solução MTV. Oferecimento Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial pelo Futuro do Trabalho.